Amém, meus amados, sejam todos bem-vindos. Eu quero terminar aquela mensagem. Nós estávamos ali na terça-feira, fazendo uma live ali, na página do pastor Eduardo Félix, Assembleia de Deus Brasa Viva. Quero mandar um abraço para o pastor Eduardo, um abraço para a pastora Tamires. Eu quero terminar aquela mensagem, irmãos. Houve um probleminha lá na rede móvel da internet, lá na igreja, eu estava na igreja, mas eu tenho que terminar aquilo que Deus colocou no meu coração, amém? Tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado para a glória de Deus. Nós estamos falando sobre crescer na crise, crescer em época de crise. Amados, Deus não precisa para te abençoar quando tudo dá certo. Não. Deus, a Bíblia diz que Ele prepara um caminho na tormenta. A Bíblia diz no Salmo 78, versículo 19, que Deus, olha, amados, Ele prepara uma mesa farta no deserto. É tão interessante que diz a Bíblia em Gênesis que quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló começaram a se multiplicar, o rebanho crescer, diz a Bíblia que houve contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. A Bíblia diz que Abraão chega para Ló e fala: Ló, meu sobrinho, nós não podemos contender, não pode ter contenda, nós somos parentes. Então vamos nos separar. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló olhou as campinas bem regadas do Jordão, ou seja, os pastos verdes, e aquilo agradou os olhos dele e ele escolheu lá. E diz a Bíblia que ali habitava Sodoma e Gomorra, grandes homens pecadores, né? E diz a Bíblia que Abraão escolheu a terra de Canaã, que não era tão bonita, não era tão agradável aos olhos, mas era ali que Deus ia abençoar. Ou seja, aonde você colocar a planta do teu pé, viu? Deus pode te abençoar, Deus vai te abençoar. Não importa se está tempo de prosperidade ou tempo de crise. Amém? Porque Deus, ele não precisa da condição humana para nos abençoar. Deus, ele só precisa de um coração sincero para nos abençoar. Deus, ele só precisa de obediência para nos abençoar. Deus, ele não precisa que o mundo vá a 1000, a 100 por hora. Que a bolsa de valores esteja lá em cima. Não. Deus, ele só precisa que você seja fiel à tua palavra. Aleluia. Porque Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. Amém, amado? Eu falei sobre Jabes, eu não quero falar sobre Jabes hoje, né? Porque eu já falei 15 minutos na terça-feira. Só recapitulando, 1 Crônicas capítulo 4. A Bíblia diz que um homem chamado Jabes, da tribo de Judá, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Olha, porque Deus ouviu a oração dele. Por que ele foi mais ilustre? Porque ele já nasceu um derrotado. A Bíblia diz que ele nasceu para ser derrotado. A Bíblia diz que a mãe dele, 1 Crônicas capítulo 4, deu à luz a ele com muita dor, muito sofrimento, né? E a Bíblia diz que o nome dele foi Jabes, por quê? Porque a palavra Jabes significa dor, sofrimento. A mãe dele já separou ele para sofrer. Olha que interessante. De uma forma inocente, o nome sofrimento. Aonde ele ia, as pessoas conheciam ele por sofrimento. Ele tinha o nome de sofrimento. Só que ele não aceitou esse nome, meu amado, que está me ouvindo e vendo nessa hora. Não aceite aquilo que as pessoas falam que você é. Você não é aquilo que as pessoas falam que você é. Você é aquilo que Deus separou, preparou para você. Aleluia. A Bíblia diz que ele fez 4 petições e Deus concedeu as 4. Foi próspero, foi abençoado, a mão de Deus foi sobre ele e Deus o guardou. E ele foi o mais ilustre, ele foi o mais ilustre dos irmãos. Ou seja, ele foi o mais abençoado, porque ele clamou a Deus. Ele não aceitou aquele nome de sofrimento. Amém? Eu não quero falar sobre ele hoje, porque eu já falei 15 minutos aí nessa semana passada. Então, veja bem, ele cresceu na crise, porque ele não aceitou a crise. Não aceite a crise. Você tem um Deus que trabalha na tormenta. Você tem um Deus que trabalha no deserto. Você tem um Deus que sustenta em todos os momentos. Aleluia. Qualquer tipo de luta que você estiver passando, clame ao Senhor e Ele vai te dar vitória. Mas eu quero falar hoje sobre outro personagem bíblico, sobre mais 2 personagens bíblicos que cresceram em época de crises. Amém? Aleluia. 1 Reis 17, versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade,
ele encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um punhado de pão para que eu coma. Porém ela respondeu: vive o Senhor teu Deus, não tenho nenhum pão, tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de graveto e vou preparar para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Então, olha, amados, Elias disse a ela: não tenha medo, vá, faça como você me disse, mas, porém, todavia, olha, faça primeiro um pãozinho e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus: a farinha da panela não acabará e o jarro não faltará o azeite, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, o homem de Deus. Comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não se acabou e o jarro do azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por Elias. Interessante. Israel passava por uma crise terrível, uma seca. Há alguns anos não chovia. Olha, segundo a Bíblia, meus amados, a Bíblia pega, o Senhor manda Elias ir lá para o ribeiro, que lá os corvos iam sustentar ele com pão e carne, e ele ia beber do ribeiro, né? Mas diz a Bíblia que isso era um escape, e um belo dia o ribeiro secou. O ribeiro seca, olha que interessante, o ribeiro seca e Deus manda Elias ir até a Sarepta, que é de Sidom, a parte de Sidom, porque lá tinha uma viúva que ia sustentar ele. O escape que Deus havia preparado para Elias secou. Na nossa vida, às vezes, é assim. A providência acaba, seca. E a gente tem que estar atento à voz de Deus. Olha, nessa crise, muitas coisas se secaram, acabaram. Mas quem está em crise tem resposta, tem providência. Eu profetizo isso na tua vida hoje, em nome de Jesus. Na presença de Deus tem escape, tem providência, meu amado, meu amigo. E aquele escape de Deus, que era uma providência, por pouco tempo secou. Por que secou, pastor Wilson? Porque Deus queria dar experiência para Elias. Às vezes acontece coisa na nossa vida que Deus quer nos dar experiência. Ele permite que algo seque, que algo acabe. Ele permite uma crise para quê? Para a gente ter uma experiência. Elias, vai lá para Sarepta. Eu vou te dar uma experiência profunda, eu vou cuidar de você. Esse escape secou, mas eu tenho coisas maiores para a tua vida. Aleluia, eu vou ordenar que uma viúva te sustente. Você imaginou? Uma viúva e meia seca, a mulher não tinha marido, só tinha um filho. Não tinha condições para nada. Mas Deus, ele gosta de fazer onde ninguém dá nada. Deus, ele gosta de mostrar, aleluia, que ele é Deus. Porque o que é aquilo para você fazer, não é para ele fazer. E o que é para ele fazer, não é para você fazer. Guarde isso hoje em nome de Jesus. O natural, o terreno você faz. O sobrenatural quem faz é Deus, meu amado. O possível você faz. O impossível é Deus que faz. Então Deus leva Elias ali, a Sarepta, na cidade de Sarepta, em Sidom, para fazer um grande milagre na vida dele e na vida da mulher. A mulher estava apanhando graveto para fazer um bolinho, para assar um bolo. E Elias fala: quando você for trazer água para mim, traz um bolinho para mim, depois você come do resto. Você faz para o teu filho. E ela falou: só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Mas ele falou: muito bem, traga para mim primeiro, obedeça a minha palavra. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, o milagre acontece. Ainda que muitos podem falar para você que é loucura. Ainda muitos podem falar para você que você é louco. Ainda que muitos podem falar para você que nada vai dar certo. Ainda que muitos podem falar para você que tudo vai dar errado, não interessa. Quando você obedece a palavra de Deus, o milagre acontece. Mas como que eu vou obedecer a palavra, pastor? Deus usa os seus vasos. O que é vaso? É instrumento na terra. Deus não vai descer do céu e falar com você. Deus pode falar através do louvor.
Deus pode falar através de um hino. Deus fala através da palavra. Mas Deus também fala através dos seus escolhidos. E Deus está me usando aqui nesta hora para dizer para você nesse momento, eu não sei se você está me vendo agora à noite, de madrugada, de manhã, à tarde ou ao meio-dia. Mas Deus está dizendo para você agora através da minha vida. Obedeça a palavra dele. Creia naquilo que eu estou dizendo. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aquela mulher, ela não desacreditou do profeta Elias. Parecia algo impossível de acontecer. Parecia algo, meu amado, muito difícil. Algo, aleluia, sobrenatural aos olhos humanos. Fez um bolo para Elias, um pão para Elias, e depois você leva para o teu filho. Deus, ele gosta que nós acreditamos no sobrenatural. Aleluia. Você pode ver, os homens da fé, os heróis da fé, os personagens bíblicos foram reconhecidos por Deus e por Jesus por causa da sua fé. Aleluia. O centurião romano, Mateus capítulo 8, ele chegou até Jesus: Senhor, cura meu criado, meu servo, meu soldado. Cura, Senhor. Jesus disse: eu vou e irei curá-lo. Senhor, fala o seguinte, não vá até a minha casa não, porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas manda uma palavra lá em casa e o meu criado será curado. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Manda uma palavra, porque a tua palavra tem poder. Manda uma palavra, Senhor. Porque eu sou centurião romano, ou seja, o centurião, meu amado, ele cuidava de 100 soldados. Eu também sou homem aqui na terra com autoridade. Eu falo para esse vai, ele vai. Eu falo para esse vem, ele vem. Eu tenho autoridade na terra e o Senhor tem autoridade no céu. Olha a fé dele. Olha o que ele reconheceu. Então eu acredito, se o Senhor mandar uma palavra lá em casa, o meu criado vai ser curado. Nem precisa pôr a mão. Olha a fé dele, ele mexeu com Jesus. Jesus disse: nossa, a Bíblia diz que Jesus ficou maravilhado. Nem em Israel encontrei tanta fé. Vai, que o seu criado vai estar sarado. Ele foi, e naquele momento, o criado dele foi sarado. Você pode ver, os homens da Bíblia, os personagens bíblicos que foram abençoados, eles creram e obedeceram a palavra. Não adianta você duvidar. Você não pode duvidar daquilo que eu estou falando, porque eu estou pregando a palavra. Aleluia. A palavra de Deus tem poder, meus amados. Ela é viva, ela é poderosa. Hebreus 4:12, ela é poderosa, ela é viva, ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, juntas e medula, e é apta para entender o teu pensamento. Aleluia. Então nesta hora, nesse momento, faça assim como aquela mulher viúva. Acredite no sobrenatural. Então crises Deus permite para a gente agir a nossa fé, para a gente praticar a nossa fé no meio da crise. E olha que eu vou dizer que eu disse naqueles 15 minutos daquele vídeo na terça-feira. A fé, ela é aumentada, ela é praticada, ela é exercitada na crise. É na crise que o Papai do Céu quer ver a nossa fé. Não é quando está tudo bem, mas é quando está tudo dando errado. É aí que você tem que mostrar para Jesus. É aí que você tem que mexer com Jesus. Então, aleluia, a Bíblia diz que muitas viúvas ele existia na época do profeta Elias. Jesus falou isso. Mas foi só essa mulher que foi enviada, porque o Senhor sabia que essa fé que ela tinha ia mexer com Deus. E a Bíblia diz, olha que palavra poderosa, irmãos. A farinha da panela não acabou, e o azeite da botija não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Mas a palavra não foi do Senhor, quem falou para a mulher foi Elias. Mas Elias estava sendo um instrumento do Senhor. Eu sou um instrumento para a tua vida nessa tarde. Se a crise bateu a porta, pratique a tua fé. Eu profetizo em nome de Jesus, porque eu sinto a presença do Senhor. Deus vai preparar meios, Deus vai abrir portas. Aleluia. Em meio a essa crise, Deus pode abrir uma porta. Tem um irmão da nossa igreja que ele estava preocupado, trabalhava numa empresa de terceira, dentro de uma fábrica aí, dentro da Pilkington. E ele diz: pastor, a empresa dispensou, porque não tinha mais condições. E a semana passada agora, amado, lá pro dia 12, 13 agora de maio
de 2020. Ele mandou um WhatsApp feliz da vida dizendo: pastor, uma empresa aqui de Taubaté me chamou e eu estou trabalhando, já dei baixa na empresa e comecei de novo. Irmãos, em meia crise, ele creu, ele acreditou, não importa o tamanho da crise. Eu quero dizer, se você crer, tu verás a glória de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela traz resistência àquilo que não existe, aleluia. A Bíblia diz que porque para Deus nada é impossível. Se você crer, uma providência do papai vai vir. Aquela viúva creu. E a Bíblia diz que na época da seca, crise, ela comeu muitos dias da farinha e do azeite. Outro personagem bíblico que eu quero trazer para você aqui, glória a Deus, aleluia, que se encontra no livro de Juízes. Muito poderosa essa palavra, meu amado. Juízes capítulo 6, amém? Olha que poderosa palavra. Juízes capítulo 6, tomar uma aguinha, né? Juízes capítulo 6, versículo de número 11, bastante conhecida essa palavra. Juízes capítulo 6, versículo 11. Olha que palavra. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, família de Abiezer. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contaram? E disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Olha, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força, que você livre Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Amados, a Bíblia diz que Israel estava passando por uma crise. Os midianitas estavam destruindo o povo de Israel. Acabando com a lavoura, acabando com os cereais, acabando com tudo. E diz a Bíblia que, segundo o texto sagrado, tudo que eles plantavam, os midianitas saqueavam. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. O que é um lagar? Lagar é um buraco, como se fosse onde se prensava azeitona para extrair o azeite e prensava a uva para fazer o suco da uva ou vinho. E diz a Bíblia que Gideão estava ali malhando trigo. O que é malhar trigo? Malhar trigo é separar o grão da palha. Só que esse serviço é feito em um terreiro, como diz o mineiro, né? Um lugar grande para separar. Só que ele estava ali fazendo um trabalho pequeno, minucioso, para não morrer de fome. Ele estava fazendo a parte dele. A Bíblia diz que aquela geração de Josué que viu os milagres, maravilhas de Deus, havia morrido, havia ido embora aquela geração. E veio uma outra geração que não conhecia o Senhor. E Gideão estava ali, naquele buraco, para não morrer de fome. E eles não viam as maravilhas de Deus. E o anjo do Senhor, Deus enviou o anjo porque viu o esforço de Gideão em meio a uma crise. A crise não é para nós cruzarmos os braços. A crise não é para a gente murmurar. A crise não é para reclamar. A crise não é para blasfemar de Deus. A crise é para a gente tomar uma posição diante de Deus. E ele tomou a posição, entrou dentro daquele buraco, numa crise terrível de guerra, de que estava perdendo a guerra, e começou a malhar o trigo, separar o grão da palha. Deus viu o esforço dele. E chegou lá e falou: o Senhor é contigo, homem valente. Como que Deus é comigo? Cadê as maravilhas que nossos pais contaram? Porque ele não via as maravilhas. Aquela geração não via as maravilhas. Cadê as maravilhas que nossos pais contaram? A Bíblia diz que Deus olha para ele e fala: vai nessa tua força aí, porque você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Olha, irmãos, versículo 14. Então o anjo virou para ele e disse a Gideão: vá nessa força, que tu vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Olha, meus amados, olha que tremendo. Olha que interessante. Olha, mas Gideão disse: como eu vou livrar? A minha família é a mais pobre de Manassés. Eu sou o menor da casa do meu pai. Olha, meus amados. Mas o Senhor lhe disse: olha, não te enviei eu, tu vai destruir eles como se fosse um só homem.
A tribo de Manassés era mais pobre, era a menor que existia. Você está vendo como Deus gosta de escolher as coisas desprezíveis e as coisas que não são para confundir as que são? Você está vendo? No meio da crise? Você está vendo? Não é o teu nome, não é a tua condição financeira, não é o grau de escolaridade, é a tua fidelidade com Deus que vai mudar a tua história. É a tua obediência a Deus que vai mudar a tua história. Aleluia. Olha que interessante, meus amados. A minha família é mais pobre de Manassés, Senhor. Ele era o mais pobre, era o menor, era insignificante. Mas não importa, Deus que quis assim. Deus escolheu, Deus chamou. Talvez você está me vendo agora e fale, pastor Wilson, eu não tenho nada. Estou cheio de conta atrasado, pastor Wilson. Tem enfermidade na minha casa, pastor. Eu não tenho condições para nada, pastor. Não consigo nem pagar o aluguel, pastor Wilson. As contas estão atrasadas, os boletos estão acumulando. Perdi meu emprego, não interessa. Eu profetizo, se você crer, tu verás a glória de Deus. Eu profetizo, aleluia, que vai nascer o sol da justiça para você. Eu profetizo que Deus vai agir em teu favor, aleluia. Eu estou sendo um canal de bênçãos para tua vida aqui hoje. Eu estou sendo um instrumento de Deus para tua vida aqui hoje. E eu profetizo que você pode ser o menor. Eu profetizo que você pode ser o mais pobre. Mas eu profetizo que dentro dessa pequenez tua, eu profetizo que dentro, aleluia, dessas coisas pequenas que você pensa que você é, Deus vai fazer grande. Eu sempre digo uma frase que eu aprendi porque eu já vi na minha vida ministerial. A roda gigante de Deus, ela vira. Você pode estar embaixo hoje, mas Deus vai virando, vai virando, vai virando, e amanhã você vai estar em cima glorificando, exaltando e agradecendo a Deus, aleluia, pela bênção, pelo milagre, pela providência, pelo agir dele na tua vida, aleluia, glória. Eu sou menor, mas tu vai livrar. E realmente ele livrou, amém? Guarda essa palavra. Jabes não aceitou o nome de sofrimento e maldição. Ele foi o mais ilustre dos irmãos. 1 Crônicas 4. Porque ele clamou a Deus, ele acreditou, Deus mudou a vida dele. Aquela mulher viúva de Sarepta, ela acreditou na voz do profeta. E ela foi alimentada por muitos tempos, até acabar seca, a crise. Aleluia. E esse homem, Gideão, ele estava ali se esforçando no meio da crise, no meio da fome. Mas ele ouviu a voz de Deus. Ele era o menor, o mais pobre, mas ele creu. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Abençoe essa pessoa que está me vendo agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor não é apenas Deus de perto, mas Deus de longe. Visita agora, Pai, no meio da crise, na pandemia, Pai, crise financeira. Pai amado, livra o Brasil do caos social, livra o Brasil do caos da pandemia, livra o Brasil do caos político. Meu Deus, essa pessoa que está me vendo agora, em nome de Jesus, Pai, que uma porta possa se abrir para ela. Eu uno a minha fé com a fé dela agora, Pai. Assim como Elisa apresentou aquela mulher até Deus, Pai, a viúva de Sarepta. Eu apresento essa pessoa agora, Pai, e nessa pequena fé dela agora, dele agora, muda esse quadro da vitória e abençoe em nome de Jesus. Um beijo no coração do pastor Eduardo Félix e da missionária pastora Tamir, viu? Deus abençoe vocês aí.